Nesta noite, vamos ter uma mensagem. Hoje é um dia especial, hoje é o Dia dos Pais, assim colocado pelo mundo, pelo comércio, E cada um de nós temos todo o respeito por nossos pais, porque é um ofício que Deus deu a cada um, a cada pai, Embora o mundo traga isto somente por causa de um comércio, assim como o Dia das Mães, assim como o Natal, mas nós temos que entendermos que Dia dos Pais é todos os dias. Certo, meus irmãos? Dia dos Pais é todos os dias. E nesta noite eu trago uma mensagem para este dia, uma mensagem para o Dia dos Pais. Amém? Então eu vou falar nesta noite sobre o título que o irmão Brana deu para a sua mensagem: Por que clamas? Fala. Por que clamas? Fala. Então, meus irmãos, nós sabemos que o Dia dos Pais, ele é todos os dias. Todos os dias nós temos que ter o respeito que há nesse dia. Nesse dia parece que todos os filhos têm respeito pelos pais. Neste dia, Dia dos Pais, parece que todos os filhos têm carinho pelos pais. Lembram de ligar para os seus pais, desejar um feliz Dia dos Pais, levam presentes, vão almoçar juntos ou passar o dia juntos, Isso é muito bom. Só que isto não deve ser somente uma data em especial, certo? Isto nós temos que fazermos, cada filho, cada um de nós, todos os dias da nossa vida. É um mandamento do Senhor: honrai pai e mãe. Então nós temos que honrar pai e mãe, não somente nestas datas especiais, que nós vamos lá ter um pouquinho mais de paciência. Porque hoje todos os filhos têm paciência com seus pais, O pai pode até aproveitar, ficar nervoso ali, agitado, falar qualquer coisa, e os filhos vão suportar aquilo, porque hoje é o Dia dos Pais. Agora, isto tem que ser, meus irmãos, todos os dias, certo? Porque nós temos que honrar nosso pai. Pai é um ofício. Assim como nós temos um pai natural, nós temos um pai espiritual, que é Deus, certo? Pai nosso que estais no céu. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, da mesma forma no espiritual. Não adianta nós termos respeito, carinho, dar atenção a Deus, nosso Pai, somente aqui na igreja. Ou num dia especial de culto. Certo? Nós não devemos ter carinho, respeito, atenção para os nossos pais natural, somente nesta data especial. Mas é todos os dias. Todos os dias nós temos que ter o respeito para com o nosso pai. Todos os dias temos que ter respeito para com Deus. Todos os dias temos que dar atenção, ouvir, escutar seu pai. Escutar a Deus é todos os dias. E tudo que nós precisamos fazer para os nossos pais, nós já aprendemos isto, meus irmãos. Temos que fazer enquanto eles estão, porque depois que morrem, eles não vão receber mais. Quantas vezes o pastor Osmar pregava, Se você tem que fazer algo, faça enquanto está vivo. Porque depois que morre, que você perde o seu pai, não adianta mais você querer fazer alguma coisa, porque ele não vai estar mais aqui, presente, no corpo de carne, para poder se alegrar com aquilo. Então nós temos que aprender, cada jovem, cada um de nós, que tem o irmão, a irmã, que tem o seu pai vivo, faça enquanto ele está vivo. Visite ele, conversa com ele,
tenha paciência com ele, tenha carinho por ele, honra o teu pai, para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra. Certo, meus irmãos? Então, não adianta nós simplesmente queremos fazer alguma coisa depois que morre. Depois que morre, então, só resta as lembranças, certo? Só resta aquilo que ficou na nossa memória do nosso pai natural. O meu pai natural, meu pai chamava-se José Carlos dos Santos, né? Eu tenho um pai natural, que chamava-se José Carlos dos Santos, e eu tive também um pai espiritual, que chamava-se pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi o nosso pai, nosso guia, certo? Nosso pai na fé, que nos guiou no evangelho, que nos guiou na mensagem. Tudo que eu podia fazer para o meu pai natural, senhor José Carlos dos Santos, eu como filho, eu procurei fazer tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia conversar, tudo que eu podia, eu estou descansado nisso. Certo? Não existe um sentimento de tristeza que deveria fazer mais. Tudo que eu podia fazer, Deus sabe meu coração que eu fiz por meu pai natural. Tive paciência, tive respeito, tive amor, tive carinho, cuidei, fiz tudo. Eu já perdi o meu pai natural, da mesma forma como eu perdi o meu pai espiritual também, pastor Osmar. E assim como no natural, eu também fiz no espiritual. Tudo que eu podia fazer para o meu pai espiritual, eu fiz, como um filho deste ministério, certo? Respeitei ele, né? Tive carinho, tive paciência, ouvi, fiquei quietinho no meu lugar. Por quê? Porque eu estava dando honra ao meu pai espiritual enquanto ele estava vivo. Eu obedeci o meu pai espiritual enquanto ele estava vivo. Certo, meus irmãos? Por quê? Porque depois que parte, o que sobrou do meu pai natural? O que ele me ensinou. O que meu pai natural me ensinou é o que eu nunca vou esquecer. Porque eu perdi meu pai natural, mas os seus ensinamentos ficou guardado no meu coração. Certo? Eu tive um pai natural que tinha caráter, que honrava o que falava, que pagava o que devia, trabalhador. É o que eu lembro do meu pai natural. Eu tenho orgulho de falar do meu pai natural por causa disso, porque foi o que ficou para mim, os seus ensinamentos. Da mesma forma, o meu pai espiritual, certo? O que ficou do pastor Osmar para mim? O seu caráter, a sua palavra, a sua mensagem, certo? É o que ficou para mim, meus irmãos. É o que ficou para vocês, para nós. É o que nós aprendemos com o nosso pai espiritual. E nós temos orgulho de poder falar do nosso pai espiritual também. Porque ele nos ensinou a andar neste caminho da mensagem. Ele nos ensinou a andar neste caminho da terceira etapa. Certo, meus irmãos? Aonde o pastor Osmar pisava, esta igreja também pisou. Cada um de nós pisamos ali, porque o nosso pai espiritual, ele nunca pisou em gelo fino. Nosso pai espiritual sempre andou na rocha, na revelação da mensagem da hora. E por isso hoje nós, cada um de nós, podemos sentir orgulho do nosso pai espiritual. Assim também como aqueles que perderam o pai natural, podem também sentir orgulho. Ah, mas meu pai era isso, meu pai era aquilo. Meu pai era alcoólatra. Só que eu sinto orgulho do meu pai natural. Certo? Porque eu não olho para as fraquezas dele. Eu olho para as qualidades que Deus manifestou nele. Certo, meus irmãos? Da mesma forma, cada um de nós. Você não tem que olhar para a fraqueza do seu pai. Você tem que olhar para as qualidades dele. Para que nós possamos dar
honra ao nosso pai. Agora, o que é um pai? Um pai é um ofício, certo? É um ministério, é um trabalho que Deus dá ao homem. Quando ele tem um filho, Deus então dá esse ministério ao homem, assim como Deus dá o ministério de mãe para as mulheres. E como pai, o pai é aquele que corrige. O pai é aquele que ama corrige aquele a quem ama. Isto é um pai. Um pai não é aquele que só faz tudo que o filho quer. Esse não é um bom pai. Porque um bom pai é aquele que disciplina, corrige os seus filhos, ensina os seus filhos, açoita os seus filhos. Este é um bom pai, bíblico, segundo a Bíblia, certo? Segundo Hebreus capítulo 12, versículo 6, que a Bíblia diz, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama. Por isso você vai tomar as pregações do pastor Osmar, pode pegar qualquer pregação do pastor Osmar, toda pregação do pastor Osmar está corrigindo. Corrigindo o homem, corrigindo a mulher, corrigindo o velho, o ancião, corrigindo o jovem, corrigindo as crianças, corrigindo a igreja, corrigindo os músicos, corrigindo os diáconos, corrigindo os obreiros. Correção, por quê? Era um pai. É um ministério de pai, ofício de pai. Corrigindo as coisas erradas. Porque o Senhor corrige o que ama. E açoita, diz a Bíblia, e bate. Certo? Por isso, cada pregação, Deus batia. Quando nós precisávamos apanhar, Deus batia através da palavra, através da pregação. Quantas vezes as irmãs não apanharam? Quantas vezes os irmãos não apanharam? Quantas vezes os diáconos não apanharam? Porque Deus estava nos corrigindo, Deus estava nos açoitando. Por quê? Por causa do amor, do ministério que estava aqui em cima, de pai. Certo? O ministério pastoral é um ministério de pai. Por isso que às vezes a mensagem, ela pode ferir um pouquinho. Ela pode machucar um pouquinho. Às vezes as palavras podem doer um pouquinho. Mas, meus irmãos, é o amor. O amor é corretivo. Certo? O amor é tanto corretivo que Deus corrige. Deus não deixa você andar perdido para o inferno. Ah, vai de qualquer jeito. Você não vai de qualquer jeito para o céu. Deus corrige, certo? Deus vê nós num caminho errado. Deus vem e traz uma palavra, uma pregação para nos corrigir, para nos colocar no lugar, para nos colocar em ordem. Deus puxa a nossa orelha. E você, quando sente Deus puxar a sua orelha, você tem que sentir amado. É o amor de Deus. Porque Deus só corrige os filhos. Deus não bate em bastardos. Deus não corrige em bastardos. Deus somente corrige filhos e filhas de Deus. Certo, meus irmãos? Porque Deus quer ver cada um de nós bem. Teve um dia que Deus tomou Moisés. Teve um dia que Deus tomou Moisés, e Moisés havia tirado aquele povo de Israel lá do Egito, que fazia 430 anos que eles estavam escravizados no Egito. E Deus levantou Moisés para tirar aquele povo de lá. E Deus, quando enviou Moisés, Deus manifestou sinais através de Moisés. Deus chamou Moisés, e Deus então mostrou a sarça que ardia, queimava, mas não se consumia. Moisés olhou aquilo e chamou a atenção de Moisés. Porque Deus estava mostrando o sobrenatural para Moisés. Certo? Era o sobrenatural. Era Deus chamando Moisés. Através da coluna de fogo.
através da sarça que queimava e não se consumia. Você tem que ver, meus irmãos, que quando Deus, através da coluna de fogo, trouxe, através do ministério de João, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, era Deus aqui nos nossos dias, no ministério de João. Era Deus chamando a atenção do eleito. Porque era o sobrenatural outra vez. O que aconteceu com Moisés era o sobrenatural. O que aconteceu com Brana, aquela nuvem de anjos que desceu, que vieram da eternidade, era o sobrenatural. E o que aconteceu aqui, na terceira colina de Franca, através do ministério de João, era o sobrenatural. Certo? Era Deus chamando a atenção dos filhos. E Deus somente chama a atração dos filhos através do sobrenatural. O que era o sobrenatural? A revelação da palavra. Então Deus chamou Moisés e Moisés foi e fez todos os sinais no Egito ali, e Faraó deixou o povo ir. E quando Moisés, com aqueles 2 milhões de pessoas, meus irmãos, 2 milhões de pessoas, chegou diante do Mar Vermelho, né? E o povo então olhou para trás e viu Faraó vindo com seu exército atrás deles, perseguindo eles. E eles começaram a interrogar Moisés: Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto, Moisés? Aqui lá pelo menos nós tínhamos sepultura, Moisés. Mas agora aqui nós não temos sepultura. E Moisés então, o que Moisés fez, meus irmãos? Moisés começou a clamar ao Senhor: Senhor, Faraó está atrás do teu povo, Senhor. O que nós vamos fazer agora, Senhor? O mar está na nossa frente, não tem como nós passarmos, Senhor. Senhor, o que eu faço agora? Esse povo está clamando, Senhor. Eu não sei mais o que fazer, Senhor, com esse povo. E a Bíblia diz aqui, em Êxodo 14:15, que Deus corrigiu Moisés. Deus falou para Moisés: por que clamas? Por que pede? Por que pergunta? Por que ora? Fala, diga ao povo que marche. Era Deus, o Pai, corrigindo. Por que clamas? Por que tanto ora? Por que tanto pede? Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem uma luta, eu não já manifestei o meu poder para você? E agora você, diante desse problema, diante deste mar vermelho, você, ao invés de mandar o povo marchar, Moisés, você quer ficar pedindo, clamando, orando? Diga ao povo que marche. Era Deus, era um pai corrigindo o filho, colocando Moisés no lugar de novo. Certo? O irmão Brana diz aqui, meus irmãos, que quando Moisés foi para o Egito, e Moisés então manifestou todos os sinais ali para Faraó. Porque Deus tinha dado sinais para Moisés. E Moisés então manifestou o assim diz o Senhor para Faraó. E então Faraó deixou o povo ir. Irmão Brana, na mensagem Por que clamas? Parágrafo 175. O irmão Brana diz aqui. 171. O irmão Brana diz aqui: cada um de nós irá. Faraó queria negociar com Moisés. Não, vai vocês, faz a adoração ali no deserto e volta. Aí Moisés chegou para Faraó e falou: cada um de nós irá. Não vai ficar ninguém aqui no Egito. Certo, meus irmãos? Não vai ficar ninguém aqui no Egito. Não, Senhor. Queremos a gente também.
Ele disse: e nós nem sequer vamos deixar uma de nossas ovelhas. É isto que nós temos a segurança, meus irmãos. Não vai ficar nenhuma ovelha do Senhor aqui na grande tribulação. Cada um de nós irá. Cada um de nós irá. Amém? Ele disse: e nós nem sequer vamos deixar uma de nossas ovelhas, ou nada para trás. Nenhuma unha será deixada para trás. Nenhuma unha, meus irmãos. Nenhuma ovelha. Quando der o arrebatamento, Deus não vai deixar nenhuma ovelha para trás. Nenhuma unha do corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se eu sou uma unha lá do pé que fica escondida, mas a promessa para cada um de nós é que Deus não vai deixar nenhuma unha, nenhum filho aqui para a tribulação. Nenhum de nós ficará, Faraó. Nenhuma unha ficará para trás. Nem o mais fraco do corpo, nem o mais pequeno do corpo de Cristo ficará para trás, Faraó. Porque Ele prometeu nos levar para uma terra prometida, para um arrebatamento, meus irmãos, para uma glória, a encontrarmos com o Senhor nos ares. E não ficará nenhuma unha, nenhum de nós ficará. Talvez você diga: mas eu sou tão fraco e tão falho, eu não apareço, nem uma unha ficará para trás. Assim diz o Senhor. E nós nem sequer vamos deixar uma unha de nossas ovelhas, ou nada para trás. Nenhuma unha será deixada para trás. Vamos todos. Vamos todos. A terra prometida. Amém? Cada um de nós. Não importa o que você seja. Seja uma empregada doméstica. Ou que você seja uma serva. Ou que seja uma velha, ou um jovem, ou um ancião, ou seja o que for, iremos todos. Não haverá um de nós que será deixado para trás. Senhor, quando o Senhor vier, não me deixe para trás, Senhor. Quando o Senhor vier, não me deixe para trás, Senhor. Sou tão pequeno, Pai. Tão fraco, tão falho. Eu sou uma unha neste corpo, Senhor. Amém. Cada um de nós iremos. Não vamos nos deter ante nenhuma outra coisa. Isto é correto. Nenhuma unha será deixado para trás, meus irmãos. Que promessa maravilhosa para cada crente nesta noite, que se sente fraco e falho, sem condições de subir. Mas Ele prometeu que nenhuma unha será deixada, nenhuma ovelha será deixada para trás. Salmo 79, o irmão Branham diz: Moisés vem a este lugar onde Deus havia dito. Deus tinha ungido Moisés. Deus tinha ungido Moisés. Deus chamou Moisés. E Deus ungiu Moisés. E Deus manifestou sua palavra através de Moisés. Deus manifestou sinais através de Moisés. Certo, meus irmãos? Deus deu sinais para Moisés. Que quando Moisés chegasse diante de Faraó, Moisés lançava o cajado e o cajado transformava em serpente. Certo? O irmão Branham diz aqui, meus irmãos: eu estou contigo. Deus falou para Moisés: eu estou contigo. Tu disseste: venham moscas, e vieram moscas. Isso é criação. Moisés falava: assim diz o Senhor, surjam rãs, e apareciam rãs. Para que Faraó deixasse o povo ir. E então,
quando o faraó deixava o povo ir, logo Deus endurecia o coração de faraó novamente. E faraó não deixava o povo ir. E Moisés chegava diante de faraó e falava: assim diz o Senhor, que surjam piolhos sobre a face do Egito. E era cada metro cúbico cheio de piolhos. Porque era o poder da palavra falada que estava em Moisés. E tudo que Moisés falava, Deus honrava o que Moisés falava. Porque Deus já tinha ungido Moisés. Certo, meus irmãos? 175, irmão Branco diz aqui: vejam agora, se Deus não houvesse sustentado a Moisés, ele haveria se convertido num faz-me rir. Se Moisés falasse assim: haja pulgas, e não houvesse pulgas, ia estar lá, Janes e Jambres, caindo em gargalhada, falou e não cumpriu. Então, irmão Branco diz aqui: vejam agora, se Deus não houvesse sustentado a Moisés, ele haveria se convertido num faz-me rir. Porém, Deus está exatamente ali, confirmando tudo o que ele dizia sucedia. Tudo que Moisés falava acontecia. Tudo. Que haja trevas sobre o Egito. E então o sol se escurecia. E trevas que você podia agarrar aquelas trevas. Porque tudo que Moisés falava, Deus confirmava a palavra de Moisés. Porque Deus estava manifestando através de Moisés o ministério da palavra falada. O poder criativo. Não havia aquele tanto de moscas. Mas quando Moisés falava: haja moscas, e então aparecia aquelas moscas, porque era o poder criativo de Deus. Moisés vem a este lugar onde Deus havia dito: eu estou contigo. Tu disseste: venham moscas, e vieram moscas. Isso é criação. Quem pode trazer trevas sobre a terra, senão Deus? Tu disseste: haja trevas, e houve trevas. Isto era na hora. Certo, meus irmãos? Era na hora. Moisés falava, a coisa acontecia. Porque Deus estava sustentando Moisés. Porque Deus tinha dado este dom para Moisés. E Deus havia enviado Moisés. Deus já havia dado sinais para Moisés. Era só Moisés ir e falar a palavra. Fala a palavra, Moisés. Fala. Tudo que você falar vai acontecer. É o que o Senhor Jesus falou. E tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Assim como pedistes, assim como você falar, pedistes. Certo? Tu dissestes: haja trevas, e houve trevas. Hajam rãs, e as rãs entraram até na casa de Faraó, nas camas. E quando eles as amontoaram em grandes montes, Criador. E eu tenho falado através de ti, Moisés. Eu tenho feito minha palavra criar através dos teus lábios. Moisés então estava manifestando o assim diz o Senhor. O poder da palavra falada. Porque Moisés era a deidade em carne. Deus estava em Moisés. Deus já tinha chamado Moisés. E quando Deus chamou Moisés, Moisés começou a apresentar fraquezas para Deus. Senhor, eu sou gago. Eu não falo nem direito, Senhor. Quando eu fico nervoso e eu vou falar, eu gaguejo, Senhor. E, Senhor, mas o Senhor quer que eu desça ali para o Egito, mas eu matei um egípcio, eu cometi um erro, eu matei um egípcio, eu escondi o corpo na areia, Senhor. Né? E diz o irmão Branco que Moisés apresentou 7 fraquezas para Deus. 7 fraquezas. E quando Moisés apresentou fraqueza para Deus, Deus então aperfeiçoou a fraqueza de Moisés.
Porque Deus tinha chamado Moisés para ser um profeta. E quando Moisés apresentou fraqueza para Deus, Deus falou: então Moisés, agora você vai ser Deus para Arão, e Arão vai ser o seu profeta. Por isso então Moisés era Deus. Porque todos aqueles a quem a palavra de Deus vinham, eram chamados de Deus. Porque eles manifestavam a palavra. E Moisés manifestou a palavra, que tudo que Moisés falava, acontecia. E surgiu rãs, e surgiu moscas, e surgiu haja gafanhotos. E veio gafanhotos para tudo quanto é lado. Tudo que Moisés falava acontecia, meus irmãos. Por quê? Porque Deus sustentava o que Moisés falava. E então chegou um ponto que Moisés falou: se você não deixar o povo ir, Faraó, então o anjo da morte passará sobre o Egito, e o primogênito de todo o Egito morrerá. E o que Moisés falou, aconteceu. O anjo da morte veio, o anjo do Senhor veio, e todo o primogênito do Egito morreu, até mesmo o filho de Faraó. Agora, Faraó deixou o povo ir. E o povo então saiu, cantando glórias a Deus, aleluia ao Senhor, porque eles estavam vendo Deus cumprir a sua palavra. Quão bom, meus irmãos, e maravilhoso é, quando você consegue ver Deus cumprindo a sua palavra, diante dos seus olhos. Deus tinha mostrado todos os sinais para aquele povo. Deus tinha mostrado todos os sinais para Moisés. Não tinha dúvida que Deus estava com Moisés. Eles estavam caminhando no caminho do Senhor. Eles estavam indo para a terra prometida. Certo, meus irmãos? Da mesma forma, você tem que ver que Deus revelou todos os mistérios para nós. Tudo que Deus tinha que revelar, Deus revelou. A era de Laodiceia terminou. O Cordeiro saiu do trono. O último eleito já entrou. O ministério de João. O 7º selo revelado. Tudo que Deus tinha que revelar, Deus revelou. Deus provando a sua palavra. Para quê? Para nos tirar desta terra. Para irmos à terra prometida. Assim, tudo que Deus tinha que manifestar para aquele povo, Deus manifestou. Para quê? Para que aquele povo tivesse fé. Porque eles também estavam indo para uma terra prometida. Assim como nós também estamos indo para uma terra prometida. Deus enviou um profeta lá, Deus enviou um profeta aqui. Deus tirou um povo do Egito lá, Deus tirou um povo do Egito aqui. Certo, meus irmãos? Deus manifestou o poder da palavra falada em Moisés. Assim como Deus manifestou o poder da palavra falada em Brana. Então, quando aquele povo estava ali no deserto, caminhando, 2 milhões de pessoas, crianças, jovens, velhos, animais, ovelhas, nenhuma unha ficou para trás. Nenhuma unha. Mas Deus endureceu o coração de Faraó novamente. Nós não vamos deixar aquele povo embora assim não. Nós vamos atrás dele. A maior nação que existia naquele tempo. E tomaram dos cavalos, cavaleiros, carruagens de guerra. E eles foram atrás daquele povo. E aquele povo então estava todo diante do mar. Todo diante ali daquela situação, daquele problema. Certo? Todos ali diante do mar. Diante do problema, daquela situação. E o inimigo vindo atrás. E o povo então começou a desesperar. Faraó está vindo, Moisés. Faraó está vindo, Moisés. E o que Moisés fez? Naquela hora. O que você faz na hora que você está diante de um problema? O que você faz na hora que você está diante de um câncer? De uma enfermidade, de uma AIDS, de uma droga, de um desemprego, de uma fome? Moisés estava diante do mar. Agora nós estamos na mesma condição que Moisés. Deus já mostrou todos os sinais para nós, meus irmãos. Tudo que Deus tinha que revelar, Deus já revelou para nós. Mas e agora? O que nós fazemos quando nós estamos diante do mar? Porque o mar é as dificuldades que vêm na nossa vida. O mar é os problemas, é as lutas,
é o desemprego, é a falta de dinheiro, é a falta de condição. O que você faz? Depois que Deus manifestou tudo para você, depois que Deus revelou todos os mistérios, Deus revelou para você, você sabe os mistérios de Deus. E Moisés estava lá diante do mar, e o que Moisés fez? Senhor, o que eu faço agora, Senhor? Me ajuda, Pai, porque eu estou com esse povo aqui diante desse mar, e Faraó vem atrás de nós, Senhor. O povo está clamando, Pai. Moisés começou a clamar. O que é clamar, meus irmãos? Clamar é pedir, é perguntar, é orar, certo? Vai lá no dicionário e veja o que é clamar, é pedir. Moisés começou a pedir para Deus, e Deus teve então que corrigir Moisés. Ah, Moisés, por que clamas? Por que pede? Por que oras? Por que pergunta? Agora que você está diante do mar, agora que você está diante da dificuldade, do problema, da luta, da situação, por que clamas? Fala! Fala, Moisés! Diga ao povo que ande! Vamos para frente, Moisés! Irmãos, Deus já tinha mostrado para Moisés o que fazer. Deus já tinha ungido Moisés. Moisés, eu já te ungi. Eu já te enviei. Você já sabe o que fazer. E Moisés com todos os sinais. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E tudo que Moisés falava acontecia. Mas quando chegou uma hora que Moisés estava numa dificuldade, ele manifestou a natureza humana. Ele manifestou a natureza humana. 180, por que clamas? Fala. Irmão Branco diz aqui. Quero que notem, isto aqui é uma grande lição. Aprendam, meus irmãos. Certo? Aprendam. Uma grande lição neste dia dos pais. Certo? Uma grande lição neste dia dos pais. Que quando você estiver numa situação, num problema, numa luta, você não tem que ficar pedindo. Quando você estiver diante do mar vermelho, você não tem que clamar. Você tem que falar. Fala a palavra. Por que clamas? Fala. Quero que notem aqui, isto aqui é uma grande lição. Veja, eu amo isto. Vejam, Moisés, se lemos aqui exatamente aquilo quando os filhos começaram a se assustar. Eles, vendo a Faraó vindo, após eles no posto do dever. Aqui vemos a Moisés expressando toda a natureza humana diante do problema, diante da dificuldade, da luta. E nós temos que aprender isso, meus irmãos. Esta igreja, cada irmão, a família Brana, tem que aprender isto. Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos enfrentar grandes lutas pela frente. Nós já temos enfrentado grandes lutas. Esta igreja tem enfrentado o Mar Vermelho. Uma grande dificuldade, meus irmãos. E vem um concílio ecumênico de igreja para nós enfrentarmos ainda. E nós temos que sabermos agir quando vier cada dificuldade. Agirmos como cristãos. Agirmos como crentes. Revelados. Certo? Aqui vemos a Moisés expressando toda a natureza humana. Sempre quer que Deus esteja de trás de você e o empurre a algo. Agora, isso somos nós hoje. Você quer que Deus, depois que temos visto tudo o que temos visto, você ainda quer que Deus o empurre para fazer algo? Vem! Moisés se afrouxou um pouco. Disse, Deus, vou te perguntar e verei o que tu dizes. É isso, Senhor. É isso, Senhor. O que eu faço agora, Senhor? O que eu farei, Senhor? 193.
Ele queria, Senhor, que posso fazer? Aqui eu tenho tirado a estes filhos para este lugar. Aqui está a circunstância. Faraó vem, todos vão morrer. O que tenho que fazer? O que tenho que fazer, Senhor? Não é isto um atributo humano? Não é essa a natureza humana? Depois que Deus manifestou todos os sinais para Moisés. Depois que Deus revelou todos os selos para nós. Nós ainda vamos manifestar essa natureza humana. Sem saber o que fazer. Diante de um problema, de uma luta. De enfermidade. Não é isso um atributo humano? Não é essa a natureza humana? Que farei? Que farei? Ele já estava profetizado. Deus havia honrado tudo o que ele havia dito. E ele foi chamado para o trabalho. Então, por que ele tinha que dizer que devo fazer? Se ali havia uma necessidade, tudo o que ele tinha que fazer era falar por ela. Deus queria que Moisés pusesse a trabalhar aquele dom de fé. E eu sinto, meus irmãos, o que Deus quer de nós é que nós ponhamos a trabalhar o dom de fé que Deus nos deu. Deus queria que Moisés pusesse a trabalhar aquele dom de fé que ele lhe havia dado. Que fé nós temos que trabalhar, meus irmãos? A fé da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Esta fé de rápido, nós temos que exercitar ela. Esta fé da palavra falada, nós temos que exercitar ela. Nós temos que chegar. Porque Deus já tinha ungido Moisés. Moisés já sabia o que fazer. Mas na hora que veio o problema, ele manifestou a natureza humana, fraca, falha. O que devo fazer se ali havia uma necessidade? Tudo que ele tinha que fazer era falar por ela. Deus queria que Moisés pusesse a trabalhar aquele dom de fé que ele lhe havia dado. Deus o havia vindicado. Era verdade. E Deus queria que Moisés, queria que o povo visse que ele estava em Moisés. E ele ali atrás, ele esperou, diz: agora, Senhor, sou apenas um menino, deixa o que tu me digas agora. É isto, eu irei e farei isto, Senhor. É o assim diz o Senhor. Moisés ficava esperando o que fazer. E Moisés começou a clamar: Senhor, o que eu faço agora, Senhor? 202. E ele disse: irmão Brana, permita-lhes recostar hoje em seu ombro e amanhã você os carrega. Não é isso? Isso é o ser humano esperando. Creio, como o irmão Roy Slaughter me disse uma vez sobre alguém que estava fazendo algo para mim. Ele disse: bom, eu fiz isto e agora... E ele disse: irmão Brana, permita-lhes recostar hoje em seu ombro e amanhã você os carrega. Não é assim que os filhos fazem com o pai? Você ajuda um filho hoje? Você ajuda um filho hoje? Você dá um dinheiro para ele hoje? Você deixa ele recostar no seu ombro hoje? E você tem que carregar o seu filho o resto da vida. Você não ensina o seu filho a andar sozinho, a trabalhar, conseguir seu alimento, seu sustento. Mas você deixa o seu filho encostar no seu ombro. Ah, papai, me dá aquele celular. Ah, papai, me dá aquele computador. Ah, papai, eu não consegui pagar o cartão de crédito, me arruma um dinheiro. E você vai ter que carregar aquele filho o resto da vida no seu colo. Diz o irmão Brana. Era o que Moisés estava fazendo. Moisés estava ali
recostado no ombro de Deus. Senhor, o que eu faço agora? Ah, mas rapaz, eu já te ensinei o que você tem que fazer. Fala a palavra. Fala a palavra. Diga ao povo que marche. E dessa maneira é o ser humano. Se recostam em seu ombro hoje e amanhã você os carrega. Isso era o que Moisés estava fazendo. Deus teve que carregá-lo mesmo depois que ele o havia ordenado e o provou para fazê-lo. E o povo devia haver dito. O povo, naquele tempo, devia ter dito: Moisés, não, Moisés, fala a palavra, Moisés. Nós vimos Deus operar com você lá no Egito, Moisés. Nós vimos o poder de Deus manifestado em você. Por que clamas, Moisés? Por que você está perguntando para Deus o que fazer, Moisés? Fala a palavra, Moisés. Mas Moisés se esqueceu do poder que ele tinha. E Deus então teve que vir corrigir Moisés. Por que clamas? Fala. Certo, meus irmãos? E Josué estava lá no meio. Josué era um soldado, era um general ali daquele exército de Moisés. Certo? E quando Deus, lá na frente, tomou Josué, Josué representa o Espírito Santo. Certo, meus irmãos? Josué representa o Espírito Santo. E quando Deus tomou Josué, vamos ler que vai ser melhor. Parágrafo 214. O irmão Branco diz que quando Deus tomou Josué, Josué foi ungido para tomar a terra para Deus e para o seu povo. O dia era curto. Ele necessitava de mais tempo para o trabalho, para o qual ele havia sido ungido e comissionado. Josué, um homem, ele foi ungido. Moisés foi ungido. Josué foi ungido. Moisés sabia o que fazer, mas ele esqueceu. Ele manifestou a natureza humana. E Josué, meus irmãos, 214, 215. Porque clamas, fala. Josué, quando Josué enfrentou também uma necessidade no seu dia. Quando Josué estava na batalha, porque Deus havia ungido Josué. Deus havia ungido Josué. E falado para Josué: vai e possua a terra, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus tinha ordenado Josué. E quando Josué, então, estava lá na batalha contra os amalequitas, e então o dia era curto, e Josué precisava de mais tempo, porque se escurecesse, aquele povo, eles iam se agrupar, eles iam se ajuntar durante a noite, e no outro dia, eles seriam em mais números. Então Josué precisava de tempo. Agora, meus irmãos, Josué aprendeu a lição. Josué aprendeu a lição. Josué tinha visto Deus operar através de Moisés. Que Moisés falava e Deus honrava o que Moisés falava. E que quando Moisés clamou a Deus, Deus então corrigiu Moisés. E então Josué aprendeu a lição. E quando Josué tinha uma necessidade ali, que ele precisava de tempo, de luz, de sol, ele não orou, ele não clamou ao Senhor. Ele não parou e falou: Senhor, o que eu vou fazer agora, Senhor? O exército está fugindo e está anoitecendo e nós não vamos terminar essa batalha hoje, Senhor. Não, meus irmãos, Josué não orou, Josué não clamou, Josué simplesmente olhou e falou: sol, detenha-te. Lua, pare. Porque Josué tinha visto Deus, o Pai, corrigir Moisés. Que lição tiramos, diz o irmão Brana. Josué sabia o que fazer. Não era hora de orar, não era hora de clamar, não era hora de perguntar. Deus já tinha falado para ele: vai e possua a terra, aquela terra é sua. Certo, meus irmãos? Tem hora que nós temos que ser mais crentes e tomarmos a Bíblia Sagrada. Não é hora de você ficar: Senhor, Senhor, Senhor. Não, meu irmão, você sabe que a promessa é sua. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Amém? Possua a terra, fale a palavra, é sua esta bênção, meus irmãos. Josué sabia o que fazer, certo? E Josué sacou aquela espada e disse: siga-me.
E ele chegou ali, e aqui ele estava lutando. E o que foi? Ele derrotou o inimigo. Eles eram um punhadinho aqui, um punhadinho ali. Quando chegou a noite, todos eles haviam se agrupado e a guarnição reunida. E vem com uma grande força contra ele. E o sol estava se pondo. Ele necessitava de mais luz. O sol estava se pondo. Ele não caiu de joelhos e disse: Senhor Deus, o que farei? O que farei? Ele falou, ele teve uma necessidade, disse: sol, detenha-te. E não clamou por nada. E não clamou por nada, meu irmão. É isso que nós, como crente, temos que fazer. Você entra no seu quarto em secreto e ora. Mas diante do problema, diante da luta, você não tem que clamar, você tem que falar a palavra de Deus, tomar a palavra de Deus e crer nela. Certo, meus irmãos? É isso que nós temos que fazer. Porque nós sabemos o que temos que fazer. Moisés esqueceu o que tinha que fazer. Josué sabia o que tinha que fazer. Sansão sabia o que tinha que fazer. Sansão já tinha sido ungido. Ele era um nazareno do Senhor. Ele já sabia o que tinha que fazer. E Sansão, meus irmãos, quando ele estava lá, diante de 1000 filisteus, daquela situação, cada um tem um problema. Cada um tem uma luta. Moisés era o Mar Vermelho. Josué era o tempo, o inimigo, o sol. Faltava tempo. Sansão era 1000 filisteus. Mas Sansão sabia o que fazer. Porque cada um deles viu Moisés apanhando. Opa, você viu aqueles irmãos, né? Que o irmãozinho vai, faz uma arte. Se eu fizer aquilo, eu vou apanhar também. Não, Sansão, meus irmãos, sabia o que fazer. E diante 1000 filisteus, Sansão não caiu no chão de joelho e começou a orar, falar: Senhor, e agora, o que eu vou fazer diante do inimigo, Senhor? O Senhor me deu esse povo na minha mão, e agora eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda. Não, Sansão pegou o que ele tinha por ali, e ele olhou e viu uma queixada seca, e ele então tomou aquela queixada, e aqueles homens com aquelas armaduras de bronze, aquilo era para destroçar aquela queixada seca. Certo, meus irmãos? E então, 1000 filisteus. Sansão, porque Sansão sabia o que fazer. Ele já tinha sido ungido. Certo? Davi sabia o que fazer. Porque Davi já tinha sido ungido. Davi já tinha sido ungido pelo sacerdote. Era a escolha de Deus. E quando estava lá diante do Golias, Davi, o pequeno Davi, diante daquele inimigo, diante daquele problema, diante daquela situação, Davi sabia o que fazer. Davi, quando ele chegou lá, e aquele gigante estava desafiando o povo de Israel. Desafiando o povo de Israel. Não há Deus em Israel. E todo mundo quieto. E Saul quieto. E Davi, quando ele chegou lá e ouviu aquilo, Davi não foi orar no cantinho lá e falar: Senhor, aquele gigante incircunciso está lá, Senhor, falando do Deus de Israel, Senhor. E o que eu faço agora? Não, meus irmãos. Davi sabia o que fazer. Porque Davi já tinha sido ungido. E Davi então foi e venceu o gigante, meu irmão. Você entende? Tem um tempo de orar. Mas tem um tempo que nós temos que agir. E agir pela fé. Tomar a palavra de Deus e agir pela fé. E esse tempo é hoje. Esse tempo é agora. Que nós temos que manifestar esta fé na palavra de Deus. Diante do mar, diante do inimigo, diante do Golias, diante de Filisteu, diante de câncer, diante de desemprego, de fome, de peste, de luta. É agora. Certo, meus irmãos? O Senhor Jesus, você pega o Senhor Jesus, meus irmãos, o Senhor Jesus ia para o monte orar. Ele ia para o monte orar. Certo? Nós temos que ir orar. Orai sem cessar. Tem a hora de orar. Quando orardes, entra no teu quarto em secreto. Certo? Tem a hora de orar. Você ora todos os dias. Temos que orar todos
quando o Senhor Jesus estava lá, meus irmãos, diante do túmulo de Lázaro, Jesus sabia o que fazer, certo? Porque Jesus já tinha orado. E diante do problema, Jesus sabia o que fazer. E diante do túmulo de Lázaro, diz o irmão Brana, Jesus não se ajoelhou no chão ali e falou: Pai, me ajuda agora, Senhor, porque estou diante daqui do meu amigo que morreu, já 4 dias, Senhor, já está em decomposição. Não, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele simplesmente chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, sai para fora. Porque Jesus sabia o que fazer. Diante do problema, o cristão sabe o que fazer. Certo? Porque este poder da palavra falada está em nós. Nós já fomos ungidos com esse poder. Moisés já tinha sido ungido, era só ele manifestar. Josué já tinha sido ungido, era só ele manifestar. Sansão já tinha sido ungido, era só ele manifestar. Davi já tinha sido ungido, era só ele manifestar. Jesus já tinha sido ungido, era só ele manifestar. Certo, meus irmãos? Pedro já tinha sido ungido. E quando ele chegou lá na porta do templo chamada Formosa, e aquele paralítico estava lá pedindo prata e ouro, o que Pedro fez? Ah, Senhor, e agora, Senhor Jesus, o Senhor falou que nós teríamos poder, mas agora eu não sei o que eu vou fazer aqui, diante dessa situação, diante desse problema. Não. Simplesmente ele olhou para ele e falou: prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Ele falou a palavra, o poder da palavra, porque ele já tinha sido ungido. Certo, meus irmãos? Moisés teve que ser corrigido, mas Josué não. Porque Josué sabia o que tinha que fazer. Certo? Por isso nós temos que ver que quando chegou o irmão Brana sabia o que tinha que fazer. O irmão Brana sabia quando veio aquela nuvem de 7 anjos da eternidade. E aquele irmão então perguntou para o irmão Brana: o que vais fazer agora, irmão Brana? Irmão Brana respondeu: vou descer a Jeffersonville e revelar os 7 selos. Por quê? Porque o irmão Brana já havia sido ungido, era só manifestar. Da mesma forma, João, meus irmãos, o pastor Osmar, no ano 2000, já tinha sido ungido, era só manifestar. Apocalipse 10, 8 a 11. E ele manifestou a revelação da palavra sendo profetizado outra vez. Certo, meus irmãos? Da mesma forma, esta igreja, depois que o pastor Osmar morreu, meus irmãos, quantos não ficaram: Senhor, e agora? Para onde que nós vamos, Senhor? Qual pastor eu vou escolher? O que que nós vamos fazer, Senhor? Eu esperava que o pastor Osmar ia ficar vivo até o rapto, Senhor. O que nós vamos fazer? Esta igreja não clamou. Esta igreja, ela sabia o que fazer, meus irmãos. Porque esta igreja, ela já tinha sido ungida. Ela sabia da soberania de Deus. Certo, meus irmãos? Por isso nós estamos aqui, nesse tempo, diante de qualquer problema. Quando apareceu um mar filisteu, Golias, chamado Amasso Play diante de nós. Nós já sabíamos o que fazer. Isto não é doutrina certa. E nós falamos a palavra. Não permita que essa doutrina permaneça no nosso meio, meus irmãos. Porque nós já tínhamos sido ungidos. Por que clamas? Por que pede? Por que pergunta? Por que tanto ora? Fala a palavra. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta noite, Senhor,
por mais uma vez a tua graça e misericórdia ser derramada diante de nós, Senhor. Ajuda-nos a cada dia a termos a fé do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém.